Olá, bom dia. Eu vou começar com uma notícia que todo mundo quase já deve saber. Agora, oficialmente, São Luís é a capital nacional do reggae. Essa história se confunde muito com a história do meu convidado de hoje, porque se você não sabe, quem vem tomar café comigo hoje é Ademar Danilo, um dos precursores desse movimento aqui em São Luís. Bom dia, Danilo, Ademar Danilo, seja bem-vindo. Bom dia, Elda, bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia. É um grande prazer estar aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto muito importante para todos nós, no teu programa. Muito obrigado por vir, por compartilhar essa história toda do reggae. Você está nessa história desde o comecinho, né, Danilo? Eu comecei no reggae adolescente, né? Quando eu comecei, já existia o reggae em São Luís. Tanto que eu aprendi a gostar de reggae em lugares próximos de onde eu morava, adolescente. Eu sou moleque da Vila Vassaldânia. Então, no entorno da Vila Vassaldânia, por minha sorte, por uma boa coincidência, havia alguns dos primeiros lugares de reggae do Maranhão, na Jordô, que era o Pop Som, no Alto de São Benedito, que era o Rock Club, também tinha a Discoteca 2000, alguns dos lugares onde o reggae começou em São Luís. Nós não sabemos determinar exatamente onde, como, quem, quando o reggae chegou em São Luís. E a não maneira... se tem a precisão dessa origem, da chegada dele aqui? Não há nenhuma pesquisa conseguiu determinar quando o reggae começou em São Luís. Conseguiu determinar quem trouxe o reggae, como trouxe o reggae para São Luís. Mesmo? Não existe isso. E isso é parte da riqueza da história do reggae. Porque, Elda, a cultura, ela não é matemática. Sim. Matemática precisa de exatidão. Matemática, 2 mais 2 dá 4 Vão ser aqui. sempre 4. E na China também dá 4. É verdade, tem que dar. Não é? A cultura não precisa. O maior símbolo musical do Brasil, o samba. Ninguém sabe quem inventou o samba. Tu sabes? Não. Não. E ninguém sofre por causa disso. Verdade. Da mesma forma, o reggae. Nós não sabemos e nós não sofremos por isso. Muito pelo contrário, nós curtimos isso. Só te interrompendo, eu acho que o fato de não saber quem, como ou quando ele chegou aqui torna ele de todo mundo. Claro. Mas veja só a riqueza dessa relação do Maranhão com o reggae. O reggae é de todo mundo, todas as classes sociais, todas as categorias sociais, todas as faixas etárias, é de todo mundo. Agora, porque quando começou, o reggae era da população negra e pobre de São Luís. Isso, verdade. Que refletia o reggae como uma música originalmente produzida pela população negra e pobre da Jamaica. Então, para a população pobre e negra importada aqui no Brasil. Aí é que entra, aí é que a coisa é intrincada e não dá para explicar. Veja só, o Maranhão e a Jamaica têm raízes étnicas semelhantes. Grande parte, a maior parte dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados que vieram sequestrados da África e submetidos à escravidão aqui do Maranhão, partiram de um lugar onde hoje é Gana, a Costa da Mina, lá na África. E sequestrava o povo Fante, Axante, Jeje, Nagô, Fon. Desculpe. Eram todos povos que viviam naquela região onde hoje é Nigéria, Benin, Togo, Gana. E desse mesmo porto partiram pessoas escravizadas para cá, para Cuba, Haiti e Jamaica. Esse lugar se chamava Costa da Mina. Por isso é que a religião maranhense de matriz africana se chama tambor de mina. Tá. E a religião jamaicana de matriz africana se chama pocomina. Mina pelo mesmo motivo. Isso. E poco também pelo mesmo motivo, porque poco em pocomina é só a imitação do som do tambor, é só a onomatopeia. Poco. Então a tradução é literal. Literal. Pocomina, é verdade. A gente anda na Jamaica, Elda,
E tu olhas as pessoas caminhando por lá, tu vê assim, rapaz, eu olhei esse cara lá no Mercado Central outro dia. Porque nós somos muito parecidos, Elda. Fisicamente parecidos. Os maranhenses e os jamaicanos. Eu vou à Jamaica, eu ando lá como um jamaicano. Eu sou um mestiço. Mas você já é quase jamaicano, né? Mas fisicamente eu sou um mestiço. Né? E uma população de mestiços, de negros, com brancos, com tudo, com toda a mistura que nós temos aqui, lá na Jamaica. Então, eu ando como se eu fosse um jamaicano. Eu não ando como se fosse um turista. Quando eu começo a falar, é que as pessoas percebem que eu não sou de lá. Entendi. Então, essa identidade, vamos dizer, cultural, de origem, dessa coisa toda, fez com que a gente abraçasse mais facilmente um ritmo que talvez para nós dissesse muito sobre a gente? É impossível responder corretamente essa pergunta. Sabe por quê? Porque essa identidade, a gente fala de séculos atrás, no período da escravidão. O reggae é mais jovem que nós, Elda. O reggae nasceu depois que eu nasci, depois que tu nasceste. Mas você fala o reggae aqui ou não, o reggae na Jamaica, original? Na Jamaica. A chegada do reggae aqui é logo depois que ele é inventado na Jamaica. Que ele é criado na Jamaica. Não se sabe como, mas o reggae chegou logo aqui, após a criação lá na Jamaica. Então, séculos atrás e 50 e poucos anos atrás, de existência do ritmo, mesmo na Jamaica, não explica. Essa nossa origem étnica não explica, mas dá uma luzinha lá no fim do túnel. Isso, não explica, mas, vamos dizer, dá esse direcionamento. Né? E você, Ademar Danilo, por que de alguma forma você se identificou tanto com esse movimento? Você passou a gostar tanto desse ritmo? Nós temos tantos ritmos no Brasil, mas você se apaixonou exatamente pelo reggae. Também tem explicação ou só tem um direcionamentozinho? Não, como as paixões, as paixões de um modo geral, não tem explicação. Não, mas olha, a minha história no reggae, como eu falei, eu sou da Vila Saldanha e próximo à minha residência havia alguns dos lugares pioneiros do reggae aqui no Maranhão. E adolescente, escapava para ir para as festas no entorno do nosso bairro, fugia de casa e tal, saía escondido da família para ir para a festa de noite e tudo mais. E nesses lugares tocava reggae. E nesse período eu estudava inglês. E onde eu estudava inglês, no IASG, havia 6 meses de inglês britânico, inglês da Inglaterra, não só o inglês americano. Sim. E foi exatamente isso, foi em 1976, eu consigo precisar isso no tempo. E a escola que eu estudava inglês, ela disponibilizava jornais, revistas de fora. Quando era a época do inglês americano, era uma revista de jornais americanos. Quando era o período do inglês britânico, eram revistas de jornais da Inglaterra. E foi exatamente no período onde o reggae explodiu na Inglaterra. O reggae foi para o mundo através da Inglaterra, não foi através da Jamaica. Engraçado, né? A população jamaicana na Inglaterra é muito grande, porque a Jamaica era colônia inglesa. Isso, é então verdade. há uma conexão forte. Então o reggae foi para o mundo através da Inglaterra, que tinha uma posição fortíssima na indústria cultural mundial, depois que os Estados Unidos se sobrepuseram. Mas a Inglaterra tinha uma força muito grande e dentro dessa força o reggae surfou. Em 76, 77 foi o período que Bob Marley estourou de verdade. E eu comecei a ver as reportagens. Ao mesmo tempo, eu ia nos lugares aqui, Popson e Rock Club principalmente. Popson, você gosta de Popson? E eu, curioso, sempre curioso, aquele moleque curioso, eu fazia amizade logo com o discotecário, que era o nome antigo do DJ, se chamava discotecário. E eu passei a ver os discos. Quando eu passei a ler as entrevistas de Bob Marley, eu reconheci. Eu digo, caramba, esses caras aqui são aqueles que eu vejo lá no Popson, lá no Rock Club, que eu danço lá. E aí eu comecei a ver as ideias de Bob Marley e Peter Tosh, as ideias revolucionárias. Imagina qual foi o impacto dessas informações na cabeça de um adolescente na ditadura militar do Brasil, um adolescente curioso já com a política e de repente começa a ler coisas sobre liberdade,
contra racismo, contra discriminações, porque o reggae tem uma carga política muito grande. Vamos falar sobre esses impactos no próximo bloco. Esse aqui é quase uma aula de história também, não é só de reggae. Gente, eu estou aprendendo histórias, a história cultural, a história do reggae, história de tudo aqui nessa entrevista. Nós vamos fazer só um intervalinho, nós vamos tomar água, dar um tempinho aqui para a Madalena tomar uma água, um café, e a gente volta já já, só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre São Luís, a capital nacional do reggae, nessa conversa gostosa com a Ademar Danilo, que a gente estava falando desses impactos que trouxeram a chegada do reggae aqui. Olha só, o reggae ele tem muitos impactos na cidade, no estado. O principal deles é o impacto na cultura. E o interessante é que como é que um ritmo estrangeiro cantado em outra língua é assumido pelo maranhense como seu. Isso é um fenômeno, o reggae é um fenômeno, porque ninguém entende inglês, mas nós nos apropriamos daquilo e transformamos o reggae em um elemento cultural. Quando eu falo elemento cultural, eu estou falando o conceito científico de cultura, um elemento cultural que influencia a vida de uma comunidade. É isso que o reggae é. O reggae influencia a nossa maneira de falar. Por exemplo, a palavra pedra, se não for mineral, o Maranhão é o único lugar que essa palavra tem uma conotação positiva. No Brasil inteiro, se tu falas a palavra pedra e não é o mineral, é associado a crack, a droga. Isso. Aqui no Maranhão é associado a uma coisa boa, a música. Um som no Museu do Reggae, nós sempre orientamos os turistas. Olha, quando vocês ouvirem dois maranhenses conversando e um disser para o outro, bora curtir umas pedras hoje à noite, ninguém está falando de droga. É verdade. Então tem esse impacto na cultura. O reggae ele é irmão do bumba boi, ele chegou como irmão do tambor de crioula, um irmão que nasceu fora. A gente olha aquelas roupas, Elda, do bumba boi, aquela indumentária riquíssima, e se tu olhares com olhos do bolso, tu vais perceber que aquilo é uma coisa cara. Aquele chapéuzão do bumba boi, aquela roupa, aquilo é caro. Mas se tu fores adiante, tu vais perceber que aquela pessoa que está vestindo, ela não tem o dinheiro para comprar aquilo. Você não associa quem está vestido à riqueza da indumentária. Agora é que as brincadeiras têm apoio oficial. De governo, de prefeitura, de assembleia, de câmaras, tal. Antigamente não tinha. Mas aquelas roupas já existiam. Como é então que passaram a existir? Todo ensaio de boi tem ao lado o barracão do reggae, que é cobrado o ingresso. E o reggae ajudou, desde que chegou aqui, a financiar os seus irmãos da cultura do Maranhão. É mesmo? Olha, isso é uma informação nova, eu não sabia disso. E é uma informação importante e preciosa. Muito preciosa. Então, o reggae... É uma cultura completamente diferente, ajudando uma outra, e as duas acabam criando raízes muito fortes. Juntas. Porque o reggae não chegou pela mídia. A mídia que se dobrou para o reggae. O reggae não é produto dos meus programas de rádio. Os meus programas de rádio e os outros é que são produtos do reggae. Mas vamos só falar nessa história, nessa disseminação, a importância do rádio dentro desse processo todo, e também esse lado que ele trouxe, um lado mais, vamos dizer, mais popular, mais porque não foi fácil chegar até aqui. Não. Era de discriminação, de racismo, dessa coisa toda. E como de repente a gente consegue chegar nessa situação agora? Olha, foi um processo muito longo de resistência. Anos, só para situar. Resistência. De resistência, sim. O reggae passou, desses 50 anos, pelo menos 40 discriminados, reprimidos. Quem era o maior discriminador do reggae? Quem era o maior repressor do reggae? O poder público, o Estado e os municípios. Mesmo assim, ele nunca foi proibido aqui, não, né? Foi, claro. O reggae, a única relação que o reggae tinha com o poder público era com a polícia.
Era com a polícia para fechar os A eventos. única relação é Então o reggae é a resistência. E o poder público, que durante décadas reprimiu o reggae, hoje não apenas respeita o reggae como interlocutor social, como estimula essa cultura. Hoje nós vemos as prefeituras, não só de São Luís, como de várias cidades, promovendo eventos de reggae. Nós vemos o Estado do Maranhão, a Polícia Militar do Maranhão, tem atitude respeitosa com a cultura reggae. O Estado do Maranhão... a segurança dos clientes, eles reprimiam. Exatamente. O Estado do Maranhão criou o primeiro museu dedicado ao reggae fora da Jamaica, que hoje é a Casa de Cultura mais visitada do Maranhão e também a Casa de Cultura que tem a farda mais bonita do nosso estado, que é esta farda aqui. E o papel do rádio? Pois é, o rádio foi fundamental na explosão do reggae. Antes do rádio, na base do reggae está a radiola. A radiola, o sistema do som, é o alicerce do reggae no Maranhão. Até hoje. Até hoje, né? O Paredão é famoso. Aí começaram os programas. Quando o programa de rádio começou, e o meu foi o primeiro, em 1985, no início de 1985, 38 anos atrás. 38 anos atrás, quando a gente começou no rádio, já havia o reggae na cidade. O que nós fizemos foi mostrar o reggae para a classe média. A classe média não conhecia reggae. Reggae era coisa das pessoas dos guetos. Então, na casa do bacana, os empregados conheciam reggae. O bacana, não. Entendeu? Então, nós fomos fazer um programa na Rádio Mirante, que era a rádio da elite na época. Primeiro, FM era a rádio da elite. O povão ouvia a rádio AM. FM ainda não tinha ultrapassado em audiência. São Luís tinha 3 rádios FMs, Difusora, Cidade e Mirante, que eram rádios de elite. E dentre as 3, a Mirante era da elite da elite. É verdade. Né? E aí, quando começamos o programa, foi uma explosão. Uma curiosidade. A rádio FM não recebia cartinha do ouvinte, porque era considerado brega. Era coisa de AM receber cartinha. A Mirante só tinha carta para um programa, que era a programação do ouvinte, e muitas vezes a gente mesmo criava aquela carta lá, porque não recebia carta. Não conta nossos segredos. Não recebia carta. E de repente a rádio começa a receber cartas reclamando, porque o programa era sábado, 11 horas da noite. E as cartas diziam que sábado, 11 horas da noite, era hora de regueiro até nas festas. Foram tantas cartas que a rádio, a direção da rádio, mudou o horário do programa Reggae Night de sábado 11 horas para o horário nobre da FM, que era sexta-feira, 8 horas da noite. Eita, você se sentiu no paraíso. Aí foi um estouro de audiência. Fazíamos eu e Fauzi. No ano seguinte, Fauzi foi para a Difusora. Quando a cidade soube que a Difusora ia fazer um programa de reggae, já botou um programa de reggae também, e aí todo mundo passou a ter. As FMs, aí disseminou para as AMs. Popularizou, então, um movimento Esse foi o papel que do rádio. vivia guardado, vamos dizer, nos guetos. Exatamente. Esse é o grande papel do rádio. Transformou o reggae em uma coisa de todos, perpassando todas as classes sociais, faixa etária e tudo mais. Antes que a gente termine, vamos buscar aquela história do discotecário, a Associação Discotecário e DJ, rapidinho aí. O discotecário. Eu fiz amizade com os discotecários no Pop Som, no Rock Club, e tu sabes quem era o discotecário DJ do Pop Som? Quem? Era um cara chamado Luizão, que hoje é nome de um bairro de São Luís, Vila Luizão, que depois entrou pela política. Luizão era o DJ, era o discotecário do Pop Som. Gente, olha, eu tô dizendo que aqui tem cada novidade nesse programa que a gente só aprende aqui. A gente só aprende aqui. Luizão, discotecário de reggae. Legal. Só seguindo um pouquinho mais. Hoje, desde 11 de setembro. 11 de setembro já é uma data simbólica, né? Mas é uma data simbólica por um lado meio ruim. Agora, 11 de setembro sendo transformado, a gente conseguiu isso.
A partir de agora muda alguma coisa? Né? Muda, claro, muda para melhor. São Luís é titulada como capital nacional do reggae. Qual a importância disso? A importância é que fortalece. Sim. Fortalece não apenas internamente aqui a nossa autoestima, a São Luís, a Jamaica brasileira, como fortalece o turismo, que é o segundo maior impacto do reggae. Eu falei do impacto na cultura anteriormente, mas é importante dizer do impacto do reggae no turismo. O Museu do Reggae, nos 2 primeiros anos, recebeu 120 mil visitantes. Desses, isso já é um número imenso. Imenso. Desses foram 50 mil turistas. 50 mil turistas numa casa de cultura. Agora, neste mês de julho, nós tivemos 10 mil visitantes. Foram 6 mil turistas. Então, o impacto de uma titulação como essa no turismo do Maranhão é um impacto importante. E esse impacto na cultura, o impacto do turismo resultam em quê? No impacto na economia do nosso estado. Então a gente precisa saber que o reggae ele é importante também, não apenas pela diversão, não apenas pela alegria, mas também pela garantia de sustento de milhares e milhares de famílias que vivem não só da festa, da luz, do som e tal, mas vivem da roupa, do artesanato, do acessório, do trancismo. O trancismo, coisa que eu não posso mais ter, é hoje uma atividade econômica que garante sobrevivência, principalmente de meninas da periferia. Isso, é verdade. Não apenas de São Luís, como de É geração de renda mesmo. E né? é ligada ao reggae. O reggae, sim, foi por lá que começou essas trancinhas. A gente até identificava, né? Quem andava de trancinha normalmente era regueiro. É o regueiro. Eu lembro de meus amigos na TV educativa. Viviam de trancinhas, você já sabia que aquela pessoa é regueiro. E a pessoa fazia questão de se identificar dessa forma, né? Olha, Danilo, a gente passaria aqui assim, a manhã inteira, juro, a gente passaria a manhã inteira aqui conversando. Mas vamos marcar mais conversas sobre o reggae? Adorei. Enfim, acabou, gente. Fica à vontade. Sempre que me chamar, é só dizer bora que eu boro. Eu boro. E vestido sempre assim. Muito bem. Gostei adorei essa camisa. Gente, vocês já sabem, a gente passaria a manhã inteira aqui conversando, mas o que resulta de tudo isso é que depois de uma luta de 50 anos, ou mais de 50 anos, São Luís finalmente se transforma naquilo que ela sempre foi, a capital brasileira do reggae. A gente vai continuar dançando, a gente não, que eu não sei dançar isso, sei dançar reggae de jeito não. A gente vai continuar dançando agarradinho, quem dança vai continuar dançando agarradinho, que essa é a nossa marca, foi isso que nos tornou especial e únicos como nós somos. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por vir conversar comigo, me ensinar muita coisa que eu não sabia, fazendo uma aula de história até, me ensinar muita coisa que eu não sabia, e vamos continuar tomando café, só acabou a entrevista. Tá? Eu quero te agradecer e quero te fazer uma recomendação e um convite para quem também quiser aprender a dançar. O Museu do Reggae vai voltar a ter as aulas de danças às quartas-feiras, a partir de 5 da tarde. Pronto, minha chance, agora eu aprendo. E quem não sabe, vai lá aprender no Museu do Reggae. Você aprende a dançar, aprende a conhecer, que conhecendo você vai amar muito mais essa cultura, que é da Jamaica, mas também a nossa. Muito obrigada pela sua companhia. Todos os dias eu estou aqui te esperando às 9 horas da manhã, você já sabe disso. Tchau e até a próxima.